Químicas Vibe, com professora Roxana. Uma história do cotidiano. Você morde uma maçã e a esquece sobre a mesa. O que será que vai acontecer, hein? Por que será que a maçã escurece depois de mordida, hein? Porque a fruta tem substâncias que reagem com o gás oxigênio do ar, formando um produto marrom. Então costumamos dizer que a maçã oxidou. Isso mesmo. Hoje a nossa aula é sobre oxidação e redução. Por que redução, Rock? É o que nós vamos ver hoje. Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. Vamos lá, então? Vamos! Na aula de ligação iônica, vimos a ligação entre os átomos de sódio e cloro. O sódio, por ser metal, perde elétron. E o cloro, por ser ametal, ganha elétron. Quando o sódio perde elétron, fica positivo. Ele forma o cátion sódio. A perda de elétron tem um nome, viu, pessoal? A perda de elétron é chamada de oxidação. O cloro ganha elétron e fica negativo junto com o elétron e forma o ânion cloreto. O ganho de elétron também tem um nome, é chamado de redução. Então, oxidação é a perda de elétron. Então, nós dizemos que o sódio oxidou. E redução é o ganho de elétrons. Então, o cloro ganhou elétrons, nós dizemos que o cloro reduziu. Originalmente, a oxidação foi definida como a reação com oxigênio. Com o tempo, percebeu-se que toda vez que o elemento reage com oxigênio, perde elétrons. Por exemplo, quando o ferro reage com oxigênio, perde elétrons. Então, o termo oxidação foi ampliado para todas as reações, inclusive aquelas que não tenham oxigênio. Atualmente, oxidação significa perda de elétrons. A reação em que ocorre perda e ganho de elétron é chamada reação de oxirredução. Então, tem oxidação, oxi e redução simultaneamente na mesma equação. Essa equação de oxirredução pode ser dividida em duas semi-equações, de oxidação e redução. Aqui, vamos escrever a semi-equação de oxidação. Então, o que aconteceu com o sódio, hein? O sódio perdeu um elétron. Então, o sódio menos um elétron forma o cátion sódio. Mas não é costume escrever a reação de oxidação dessa forma. Nós vamos passar esse elétron para o outro lado e vamos trocar o sinal. Agora sim, na semi-equação de oxidação, semi é a metade, né? A semi-equação de oxidação, o sódio perdeu o elétron e formou o cátion sódio. Então, aqui os elétrons aparecem depois da seta. No caso do cloro, ele ganha um elétron. Então, o elétron vai aparecer antes da seta. O cloro ganha o elétron e forma ânion cloreto. Então, mais uma vez, na oxidação, que é a perda de elétron, o elétron aparece depois da seta. E na redução, que é o ganho de elétron, o elétron aparece antes da seta. Agora, neste momento, nós apresentamos as semi-equações de oxidação e redução, embora a gente só vá usá-las lá na frente, na pilha e na eletrólise. Elas vão aparecer na eletroquímica. Bem, agora nós vamos analisar o que acontece com os valores dos números de oxidação numa reação de oxirredução.
No caso do sódio, do átomo de sódio, o seu NOx é 0. E no átomo de cloro, o seu NOx também é igual a 0. Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons em cada um. Ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas em cada um. Eles são eletricamente neutros. O sódio é eletricamente neutro, NOx 0, e o átomo de cloro é eletricamente neutro, NOx 0. No caso dos íons, o NOx é igual à carga elétrica. Então, Na+, NOx mais 1, Cl menos, NOx menos 1. Bom, o que será que acontece com o sódio e o cloro? Vamos ver. O sódio perde elétrons, ele oxida. Então, o seu NOx vai de 0 para mais 1. Oxidação é a perda de elétron e, consequentemente, o NOx aumenta. Toda vez que o elemento oxida, o seu NOx vai aumentar. No caso do cloro, ele vai de 0 para menos 1. Então, quando o cloro ganha elétron, quando o cloro reduz, o seu NOx vai diminuir. Redução é o ganho de elétron. E, consequentemente, o NOx diminui. Toda vez que o elemento, que o átomo, ganha elétron, seu NOx diminui. Aqui nós temos duas definições importantes. Oxidação, perda de elétrons, NOx aumenta. E a outra definição importante, redução, ganho de elétrons e o NOx diminui. Agora, pessoal, é comum, neste contexto, traçar essas linhas em verde, em azul, né? São as cores que eu usei aqui, que nós chamamos de ramal. O ramal é uma linha que conecta o átomo antes da seta com o seu elemento depois da seta. Então, é sódio antes da seta com sódio depois da seta. E cloro antes da seta com cloro depois da seta. Então, aqui nesse contexto, para descobrir quais elementos sofreram oxidação e redução, é comum traçar os ramais. A reação de óxido e redução ocorre com transferência de elétrons, ou seja, variação de NOx. Rock, por que quando o átomo ganha elétron, o NOx diminui? Bom, vamos supor que tenhamos um átomo com NOx mais 2, ele ganha o elétron que tem carga menos 1, mais 2 menos 1, então o NOx final dele é mais 1. Então, quando o átomo ganha elétron, o NOx diminui. Redução do NOx. Entendi. Nesse exercício, nós vamos traçar os ramais para descobrir qual elemento oxidou e qual elemento reduziu. Então, nós vamos determinar o NOx de todo, substância simples NOx 0. Agora, quando os elementos se combinam, lembrando lá nas regras práticas, né? O magnésio tem NOx mais 2, grupo 2 da tabela periódica, e o bromo tem NOx menos 1, ele é um halogênio, geralmente menos 1. Agora, o próximo passo, nós vamos traçar os ramais. O magnésio antes da seta, com magnésio depois da seta. Então, o NOx vai de 0 para mais 2. Toda vez que o NOx aumenta, é uma oxidação. Na oxidação, o NOx aumenta. Então, aqui temos a oxidação do magnésio. Agora, o outro ramal. O bromo vai de 0 antes da seta para menos 1 depois da seta. E toda vez que o NOx diminui, é uma redução. Na redução, o NOx diminui. Temos aqui a redução do elemento bromo, do átomo de bromo. Então, pessoal, magnésio, para exemplificar, para entender bem, né? O magnésio, ele perde elétron, ou seja, ele oxida. E o bromo ganha elétron, ou seja, reduz. Então,
O elétron vai do magnésio para o bromo. E essa transferência de elétrons acontece sempre numa reação de óxido-redução. Estamos chegando ao fim da aula, então vamos fazer um resumo. O que nós vimos mesmo? Que a reação de óxido-redução é aquela que ocorre com transferência de elétrons, ou seja, a variação de NOx. Se não varia o NOx, a reação não é de óxido-redução, isso é importante. O que mais vimos? Oxidação, por definição, é a perda de elétrons e o NOx aumenta. Outra definição, redução é o ganho de elétrons e o NOx diminui. Bem, chegamos ao fim da aula. Espero ter ajudado. E na próxima aula nós faremos exercícios. Tchau! Até lá! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Corse, links na descrição.